Senhor, se for para eu comprar aquele sapato e aquele sapato for da sua vontade, por favor, Senhor, que eu consiga pegar o cartão do meu marido. Amém. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a Bíblia e a primeira coisa que eu ler, essa vai ser a vontade de Deus. Ai, não. Acho que é essa. Também não deu certo. Ai, qual será que é a vontade de Deus para minha vida? Se você já se perguntou se está agradando a Deus ou quer saber a vontade de Deus para sua vida, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Então, vem comigo! Olá, tagarelas de toda segunda-feira! Eu sou a Paola Milbauer e este é o quadro Papo de Pijama. Antes de a gente ter um papo de pijama sobre esse assunto, eu quero convidar você para se inscrever aqui nesse canal e ainda ativar as notificações no sininho. Assim, você vai ser convidada toda vez que nós tivermos um papo de pijama por aqui. Falar sobre a vontade de Deus realmente é um tema muito importante e geralmente é uma das grandes dúvidas que a gente tem. Será que eu estou seguindo a vontade de Deus? Será que a minha vida tem agradado a Deus? Normalmente, a gente se questiona sobre a vontade de Deus quando a gente tem alguma decisão para tomar. Por exemplo, será que eu namoro ou não namoro aquele garoto? Será que eu caso ou não caso com o meu namorado? Será que eu devo escolher essa profissão? Qual é a faculdade que eu preciso fazer? Ou então, às vezes a gente se pergunta, será que tudo o que eu já escolhi na minha vida agrada a Deus e a forma como eu vivo tem agradado a Deus e feito parte da vontade de Deus? Eu acredito que essas são as grandes dúvidas e esses são as grandes preocupações que a gente tem e que acontecem na nossa vida para que a gente se questione a respeito da vontade de Deus. E é muito importante a gente perguntar sobre a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus está muito relacionado com o obedecer a Deus, né? A Bíblia diz que nós devemos obedecer a Deus e que obedecer a Deus, na verdade, é uma virtude, né? Obedecer a Deus é seguir os seus caminhos, é seguir os seus preceitos. E dentro dessa obediência entra, então, a vontade de Deus. Mas como a gente pode saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe, gente, eu acredito que existem alguns princípios para a gente entender se a nossa decisão que a gente quer tomar agrada ou não ao nosso Deus. Contudo, eu não acredito que existe uma única resposta, assim, sabe, na vida, que se você não fizer aquilo especificamente, a sua vida vai dar errado, sabe? Nosso Deus não é assim. Nós não temos um Deus que joga The Sims, sabe, com a gente, que tá lá no céu clicando pra gente fazer aquilo e que se a gente não fizer aquilo, Deus vai ficar super bravo com a gente. Primeiro a gente precisa entender isso, tá? De que Deus não é um Deus de marionetes. Ele é um Deus que nos deu liberdade. Ele é um Deus que nos deu uma vida pra viver e uma vida em abundância. Isso é o mais importante, tá? Deus quer que nós desfrutemos de uma vida em abundância. Então, isso faz parte da vontade de Deus. Por isso, a gente precisa se perguntar, ao decidir algo e saber se faz parte da vontade de Deus. Essa escolha, ela faz parte do projeto de Deus para a vida do ser humano como um todo? Ela contribui para essa vida em abundância? Por exemplo, um relacionamento abusivo, um relacionamento onde você não pode ser você, aonde você não está feliz com você ou você não está fazendo bem para o outro. Isso faz parte da vontade de Deus? Não, porque não faz parte da vida em abundância. Então, isso já é um dos princípios que nos ajuda a entender a vontade de Deus. Outra coisa que eu acho muito engraçado, sabe? É que aqui eu coloquei no início desse vídeo alguns teatrinhos, né, sobre o que a gente faz para descobrir a vontade de Deus, e eu mesma já fiz isso, orar para Deus pedindo, ai Senhor, se isso for da sua vontade, manda o sinal assim, 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 assim. E é muito engraçado, porque quando eu era adolescente, eu gostava de um garoto,
E eu queria saber se era da vontade de Deus que eu namorasse com esse garoto. Eu tinha 15 anos. E é óbvio que a minha mãe sabia, né? Minha mãe tava ligada na minha vida. E eu orei pra Deus que, se fosse da vontade dele, que eu namorasse aquele garoto, que a minha mãe viesse no outro dia falar comigo sobre aquele garoto. E a minha mãe veio. Nossa, foi resposta de oração pra mim, entendeu? Mas as muitas outras coisas que a minha mãe falou, de que eu era muito nova, de que eu deveria esperar pra namorar, engraçado, né? Essas coisas não foram resposta de Deus pra minha vida. Então, o alerta é: cuidado para que o teu coração não te engane, para que você não tome decisões baseado naquilo que o teu coração quer. Geralmente, a vontade de Deus para nossa vida, ela não é uma vontade específica assim, sabe? Case com essa pessoa, case com aquela pessoa, porque se não for aquela, tudo vai dar errado. Eu, pelo menos, não acredito na pessoa certa, no sentido de, assim, ser a única pessoa no mundo. Porque já pensou se alguém que casa com a pessoa errada, essa pessoa errada seria a pessoa certa de outra pessoa e assim sucessivamente. Mas eu acredito sim que existem pessoas certas que dariam certo pro nosso relacionamento, sabe? Então a gente precisa sim ter discernimento ao tomar as nossas escolhas. Mas não que Deus vai ficar irado com você se você escolher esse ou aquele. Porém, Deus também tem uma vontade sobre o relacionamento, né? Deus quer que que os nossos relacionamentos sirvam para sua honra e glória. Então, Ele tem a vontade de que no seu relacionamento você se aproxime mais de Deus e não se afaste de Deus. Ou seja, se aquele garoto vai te fazer afastar de Deus, te fazer brigar com os teus pais, te fazer algo do tipo, alerta vermelho. Provavelmente isso não faz parte da vontade de Deus. Outra coisa bem importante para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto e refletir sobre a vontade de Deus na nossa vida é que a vontade de Deus, ela nunca vai contrariar ao que foi revelado nas Sagradas Escrituras. É na Bíblia que você vai encontrar a vontade de Deus, porque Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda, ou seja, Ele não muda e a sua vontade também não muda. E é muito interessante que lá em Mateus 22, 37 até 39, você pode pegar a sua Bíblia e ler aí na sua casa, Jesus ele dá o grande mandamento de que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a sua maior vontade. Tudo aquilo que nos afasta de Deus não faz parte da sua vontade. E outra coisa nesse mesmo mandamento, desse grande mandamento, é amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo aquilo que nos faz ir contra o próximo não pertence à vontade de Deus. Tudo aquilo que faz você se desprezar não faz parte da vontade de Deus. Por isso as nossas escolhas, elas devem ter esses princípios norteadores. Lembrando de que Deus não é um homem que mexe em marionetes e que joga The Sims. Deus não é aquele que vai ficar irado com você se você tomar uma decisão errada, mas Deus quer sim que nós tenhamos uma vida em abundância. E por isso que fazer a vontade de Deus é tão importante, no sentido de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, diz a Bíblia. Por isso fazer a vontade de Deus não deve ser uma escravidão, mas é sim uma liberdade, onde Deus quer te dar vida plena, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Antes de você tomar uma decisão, quando você se sentir em dúvida se é a vontade de Deus ou não, não faça orações como a minha, de tipo, que a pessoa tal fale tal coisa, sabe? Mas busque em Deus em oração através da sua palavra. Coloque o seu relacionamento com Deus em dia. Peça para que o Espírito Santo te dê discernimento, porque a palavra de Deus não volta vazia. E nunca haverá uma revelação para você diferente daquilo que já foi revelado. Acho que isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo: ai, mas será que é aquela pessoa que eu
devo ficar com ela porque... mas ela ainda é casada, coisas do tipo, sabe? Cara, não, não é. Para de tentar achar desculpas para aquilo ser da vontade de Deus. Às vezes você já tem a resposta, você só quer encontrar desculpas para dizer que era a vontade de Deus e depois culpar Deus, sabe? A gente tem consequências sobre as nossas escolhas e a gente também tem que ter responsabilidade sobre as nossas escolhas. Deus nos deu uma vida para que nós possamos escrever essa vida, para que nós possamos viver essa vida. E nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós escolhemos. E às vezes, dizer que era da vontade de Deus é só uma desculpa para que a gente faça, na verdade, a nossa vontade e não a dele. Mas lembre-se, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se aquilo que tu quer escolher não está dentro desses princípios e não é boa, perfeita e agradável, fuja, porque essa vontade não é a vontade de Deus. Gente, se ficou ainda alguma dúvida sobre esse assunto, o assunto da vontade de Deus é um assunto muito longo e que a gente pode falar muito aqui no canal. A gente pode responder perguntas, trazer dúvidas. Então, se vocês têm algum vídeo que vocês querem que eu grave para vocês, algum assunto, ou se esse próprio vídeo trouxe dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários para que a gente possa, de fato, ter um papo de pijama. Eu quero conversar mais com você nesses vídeos. Então, comenta aqui embaixo e também manda esse vídeo para aquela pessoa que está passando dificuldade e precisa saber qual é a vontade de Deus para a vida dela. E lembre-se, você é amado pelo Senhor. Até o próximo Papo de Pijama, garotas! Espero vocês! Tchau!